Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite de sexta-feira, reunião de oração nos lares. Apesar de não estarmos na igreja, como fora combinado, mas estamos trazendo esta palavra de motivação, de incentivo de você a orar a Deus. Junto com a sua família, reúna a sua família e vamos buscar a presença de Deus. Hoje a nossa reflexão está no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Vamos orar ao nosso Deus? Meu Deus, meu Pai, que Tua graça bendita repouse sobre a Tua igreja e nos dê entendimento da Tua palavra. Revela, ó Espírito Santo, as lições preciosas da Tua palavra em toda a sua extensão e também no texto, no seu contexto. Fala conosco, nós oramos dia a dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza, amado, que ao olhar para esse texto, você vai se defrontar com muitas lições preciosas. E para entender isso, é claro, como eu sempre tenho dito, leia o texto que vem antes, o texto que vem depois, ou seja, o seu contexto. E nesse contexto, Paulo está falando no capítulo anterior sobre a vinda do Senhor, que Jesus estava às portas e que a igreja não deveria dormir. Paulo também fala a respeito de sermos vigilantes, que sejamos vigilantes diante da oposição dos inimigos, dos ataques que os inimigos tentam sobre nós e sobre a igreja. Ele, de certa forma, acata com apreços que trabalham na obra do Senhor. Ele exalta aqueles que vivem dentro da igreja ou fora da igreja, militantes na obra do Senhor. Ele fala também em viver em paz uns com os outros. Então, é esse contexto que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Dentro de um contexto em que muitos irmãos murmuravam pelos seus sentimentos de derrota, alguns de perseguição. Aquilo envolve, em todos os sentidos, o nosso ser integral. E ele diz: orai sem cessar. Mas como, nós nos perguntamos, como orar sem cessar, amado? Então, orar sem cessar, amado, diz referência à nossa perseverança na oração. Esse é um dos pontos que eu destaco aqui. Eles estavam tão perturbados, exaustos nas suas vidas, com os dramas que suas vidas estavam tendo e das lutas que diante deles apareciam. Pareciam esquecer de buscar a direção de Deus. Paulo havia falado sobre o valor de perseverar na oração, lá em Romanos 12, a respeito de perseverar na oração. Assim, Paulo está lembrando aos Tessalonicenses que a nossa adoração, nossa comunhão com Deus, não pode ser comprometida por circunstâncias diversas da vida. Paulo traz a ideia da oração, é claro, deve ser algo constante como resultado da experiência cristã. Um outro aspecto que eu destaco também está lá em Efésios 6,18, quando Paulo se fortalece na oração. Lá em Efésios 6,18, Paulo orienta os crentes de Éfeso a orar em todo o tempo no Espírito. E esse convite de Paulo torna os motivos da sua oração lá. A oração precisa e nem deve ser aquela mecânica, repetitiva, sem vida, só apenas solene. Jesus criticava assim os fariseus pelas suas atitudes de orar para serem vistos pelos homens. A oração pode ser feita como fora feita nos Salmos. Eu não sei se vocês sabem, mas os Salmos, na nossa meditação e oração sobre o Salmo, nós falamos muito a respeito desse aspecto, da oração cantada, falada, lida, expressada em palavras. Então, orar sem cessar é tornar as questões do dia a dia seu motivo de oração. É viver para Deus. Face a face diante do Senhor, nós nos prostramos e aí as questões com as quais nós lidamos dia a dia, elas vão sendo colocadas naturalmente diante de Deus. E Deus vai tirando os dilemas, as dúvidas,
dos nossos corações. Essa é a ideia de Paulo aqui, orar sem cessar. Orar sem cessar, amado, nos faz um questionamento, uma pergunta. Por que nós devemos orar? E ele diz bem claro, orai sem cessar. E quando ele diz orai sem cessar, ele está dizendo, orai sem cessar em todo o tempo. Isso em casa, na igreja, no ônibus, no trabalho. Orar sem cessar. Não há lugar para se orar. Todo lugar nós podemos falar com o Papai do Céu, mesmo que seja aquela oração, como eu tenho dito, em espírito. Eu lembro de um certo escritor que ele diz assim, Hudson Taylor, e ele diz essa frase para nós: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele nos convida o seu povo para orar. Esse mesmo Hudson Taylor diz assim, amado, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha por nós. Então, diante disso, amado, vem um outro aspecto da oração. Nós podemos orar sem cessar. E por que devemos orar sem cessar? Porque orar sem cessar para que a ação nossa diante das circunstâncias sejam ações sábias. Esse é um outro motivo por que devemos orar sem cessar. Para termos sabedoria. Lá em Eclesiastes 5:2 diz assim, olha, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Então, palavras para que Deus nos dê sabedoria no falar, no agir, no pensar. Orai sem cessar também, amado, em outro aspecto, para que sejamos solidários com o nosso próximo, com o nosso irmão, que o nosso coração tenha prazer e amor em ajudar a pessoa que está ao nosso lado, para que não sejamos indiferentes às necessidades deles. E Tiago, lá em capítulo 5:13, diz, está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores a Deus. Então a oração faz com que, sem cessar, faz com que eu seja solidário às necessidades do meu próximo. Um outro aspecto da oração sem cessar, também, amado, é que ela glorifica a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você passa a glorificar a Deus e não a não glorificar. Porque quando a gente não ora, não fala com Deus constantemente, nós não glorificamos a Deus. E isso é muito importante que você perceba. Vejam como a nossa mente ela é fértil em construir crítica, zombar dos outros, murmurar, perguntar para nós mesmos por que estamos passando por tudo isto e queremos altamente nos questionar. E o texto está dizendo para nós, orar sem cessar, amado, é construir, sabe, um altar de glorificação ao Senhor com os seus lábios, adorando a Deus. Lá no livro de Êxodo 15, 24, 25, fala daquele momento de murmuração de povo de Israel, quando diante ali da árvore, né, eles queriam beber água e criticavam Moisés porque não tinha água para beber. E de repente aquelas águas tornaram-se doces, porque Deus abençoou através da vida do seu servo Moisés. Orar sem cessar, amado, também nos traz uma outra lição, para que não caiamos em tentação, um outro motivo de orarmos sem cessar. Por isso Mateus 26:41 diz, Jesus mesmo disse, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos continuamente de oração para que não venhamos a ceder à tentação. Tá? Pecado não é ser tentado, pecado é ceder à tentação. E as tentações, ela, como sempre temos dito, ela é carnal, diabólica, ela não glorifica a Deus, ela só nos leva para longe do Senhor. Então nós precisamos orar sem cessar. E aí ele finaliza dizendo para nós, orar sem cessar, amado, para que as virtudes da vida venham nos tornar pessoas abençoadoras, abençoadas e abençoadoras. Queremos te dizer isso nesta
noite para que você reflita sobre sua vida com Deus, que o caminho da qualidade na vida espiritual é a tua intimidade com o teu Deus. Aquietai-los. Lá em Filipenses 4, versículos 6 a 7, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vejam que isto é que Deus quer de cada um de nós, que nós venhamos a orar sem cessar, em todo momento, amado, ao acordar, ao viver o seu dia a dia, à noite, na hora de dormir, de jantar ou dormir. Ore a Deus, fale com o papai, mesmo que seja algumas palavras. Não precisa ser uma hora, meia hora, mas basta alguns minutinhos falando com o papai do céu. Você lembra quando ele diz lá em Mateus 6, que ele diz: olha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada e, como temos dito, mesmo não tendo culto no templo, mas vamos trazer sempre essa palavra de reflexão para a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, continua abençoando a tua igreja, para que a cada dia estejamos nesse espírito vigilante em oração, Senhor, falando contigo. Isso manifesta o nosso relacionamento contigo. Abençoa o teu servo, a tua serva, que está agora reunido com sua família, clamando por, ó Deus, pedidos adversos da sua vida. E oramos, ó Deus, pelos doentes, enfermos, vai curando, ó Deus, cada um deles. Toma em tuas mãos a vida dos enfermos da tua igreja, daqueles que não são da tua igreja. Também, ó Deus, traz quietude e paz a essas famílias que estão sofridas. Ó Deus, vai, ó Deus, salvando aqueles que ainda não são salvos, libertando aqueles que estão cativos de alguma coisa, que tu possas, ó Deus, trazer a pessoa de Jesus, a libertação, a cura, a salvação, pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite e até no próximo domingo. Como dissemos, domingo pela manhã, às 9 da manhã e à noite, às 19 horas. Culto, tá? De louvor e adoração ao nosso Deus, domingo pela manhã, 9 horas, e à noite, às 19 horas.